tema ecologia, que nós vamos tratar hoje, tem uma raiz da língua grega. Nossa língua portuguesa tem duas mães, o grego e o latim. Ecologia tem raiz grega, oikos, a casa, e logos, o conhecimento da casa onde o ser humano mora. E ambiente, em vez tem o termo de raiz latina, habitus entes, isto é, o âmbito, o ambiente que envolve, circunda a vida humana e as vidas dos demais seres aqui existentes, como também da realidade toda. Agora é interessante ver que, primeiramente, a Terra é uma grande mãe, que nos dá uma possibilidade de nos nutrir numa diversidade quase infinita. E que nós somos filhos dessa terra. Filhos por quê? Porque o nosso corpo também sintetiza os aspectos existentes na terra. Por exemplo, quando nós olhamos a nossa temperatura, nós vemos que é uma média da temperatura que a terra tem na relação com o sol. Quando nós olhamos no nosso corpo qual é a quantidade de água, é equivalente na proporção da quantidade de água que tem a terra, se repete no nosso corpo. Além disso, nós temos muitos outros elementos, por exemplo, assim como a terra adensa a sua força e produz as pedras, o nosso organismo produz os ossos. A terra tem a propriedade também dos rios que escorrem, nós temos as veias do sangue que perfazem todo o nosso corpo. Então nós somos uma espécie de imitação desse planeta que simplesmente reproduziu no próprio corpo, sem olhar os aspectos químicos, etc., tudo aquilo que na terra existe. O nosso corpo reproduz a vida vegetativa, reproduz a vida sensitiva e, por acréscimo, a inteligência. Por que a inteligência? A inteligência pertence ao humano. O que significa o humano? É o humus, é a parte rica dessa terra que aqui foi colocada para cultivá-la, zelar por ela, aprimorá-la, porque este ser tem a função de se desenvolver e crescer, e por isso precisa aperfeiçoar este ambiente para poder realizar este objetivo. Então, nisto é que nós podemos ver que, na verdade, nós somos filhos desta grande mãe, que aqui está. E com a globalização, quando os seres humanos começaram a se aproximar, a se unir, e vieram dos vários pontos do planeta, eles começaram a descobrir que essa terra é a verdadeira morada dos humanos. Então nós não somos extraterrestres, nós nascemos nessa terra, somos filhos dessa terra e temos que saber como tratar a nossa mãe, porque se nós interferimos nela de um modo impróprio, porque primeiro conhecemos a nós de modo impróprio, nós a alteramos e alterando a ela, ela devolve essa alteração em agressão contra nós. Este é o problema básico da ecologia, porque não vale somente dizer é preciso fazer isto, aquilo, aquele outro no externo. Nós temos um critério que a natureza e a terra nos deu, que é o nosso corpo. O nosso corpo sabe decifrar tudo aquilo que o ambiente serve ou não serve para nos manter a saúde, nos desenvolver e poder aprimorar o nosso ser. Quando ao invés nós o ofendemos, nós distorcemos, nós adoecemos, nós levamos o ambiente que nos circunda a adoecer. Porque vejam que existe uma interação contínua entre nós e o ambiente, entre nós e o planeta. Porque se nós olhamos, nós assimilamos o oxigênio, devolvemos o carbono, as árvores se nutrem para nos dar de novo oxigênio. Então existe uma simbiose, uma interação de complementariedade
que se nós não soubermos tratar a terra segundo uma sanidade, a sanidade da nossa vida, nós vamos alterar a ordem que a terra já possui, a ordem que é apropriada porque nós estamos nela inseridos, aqui nós nascemos e nós temos que zelar por nós para que nós não venhamos interferir sobre ela aquilo que é impróprio para nós viver. Não se trata de salvar o planeta, se trata de manter a ordem no planeta para que nós possamos aqui existir. Este é o primeiro objetivo do trabalho ecológico. Então nós não temos logo que alarmar e intimidar continuamente, porque a Terra, de fato, já num passado longínquo, teve um aquecimento com o excesso de vulcões. E este aquecimento, ela teve como se regenerar. Então nós, mesmo não existindo mais aqui, porque alteramos a ordem da relação conosco, e por isso somos nós que nos anulamos neste planeta. Não é a Terra só é capaz de devolver as agressões que primeiro nós fazemos contra a ordem que existe nela. Porque se nós somos doentes, nós fazemos o ambiente adoecer. Se nós alimentamos conflitos entre nós, nós projetamos isto dentro do ambiente do espaço terrestre, e esse ambiente, para se regenerar, tem que recorrer a elementos de extrema agressão que depois ofendem a nós. Então são as enchentes, são os vendavais, são tudo isso que são caminhos para a Terra de novo se repor em ordem por causa da interferência desordeira que nós fazemos dentro dela. Este aspecto ecológico é que o primeiro passo indispensável para a humanidade é conhecer a si mesmo, compreender como é feito o nosso próprio organismo, compreender como o nosso organismo tem a competência de dar todas as informações que nós necessitamos para poder resguardar a nossa saúde, cultivar o nosso desenvolvimento e conviver sem precisar ser através de conflitos, através de agressões uns contra os outros, porque esta agressividade recíproca que se elabora no relacionamento humano, depois ela também é projetada fora, alterando a ordem do planeta, alterando, e nós estamos aqui por quê? Porque somos uma inteligência que tem a função de organizar o planeta, de aperfeiçoá-lo, para construir um projeto de vida, de um conhecimento superior àquele que nós atingimos. Vocês veem que a nossa ciência hoje é baseada a 85% na visão, 11% na audição, por estatísticas que fazem. E quando nós examinamos esses detalhes, o que nós constatamos? Que nós usamos apenas uma parcela de informação do nosso organismo. Quando nós precisamos saber se o vinho é bom ou não, temos que chamar um enólogo para provar, porque nós não sabemos decifrar com a nossa degustação o vinho apropriado para o nosso organismo. Como também não sabemos decifrar a maionese sadia da estragada. Não sabemos usar o nosso odor para fazer ciência. Não sabemos usar os nossos sonhos para fazer ciência. Não sabemos usar as nossas doenças para fazer ciência que nos responsabilize a nos conduzir na vida em forma diferente do que fizemos até o momento de contrair a doença. Estes todos são aspectos que vêm responsabilizar cada um de nós. E não apenas ensinar isso se pode, aquilo não se pode, porque isso vai poluir o planeta, não vai. Isso nós já vamos descobrir através da leitura exata do nosso organismo, porque a nossa alma usa o nosso organismo como livro
para escrever toda a sua sabedoria. E se nós não soubermos ler todos os aspectos deste livro e percebermos todas as informações que passam através deste livro, que é nosso corpo, que é nosso organismo, que é uma construção inteligente da nossa alma, por causa que nós partimos do início de uma célula, e como é que estruturou, quem definiu a forma que tinha que nos desenhar, a configuração nossa? É tudo uma inteligência que está por trás e que sabe como elaborar para que aqui seja funcional. Tenha um certo peso para aqui se mover segundo a lei de gravidade desse planeta. Tenha a possibilidade de aqui exprimir uma certa ordem no modo de ser e nas funções que eu preciso exercer. Porque se eu tenho uma mão só, se eu tenho um pé só, como é que eu vou caminhar? E se eu tenho um peso excessivo, como é que eu vou me deslocar? E este peso é um cálculo que a mente da nossa vida fez para dar a forma do nosso corpo, o peso do nosso corpo, a forma do nosso corpo. É tudo uma expressão. O corpo nosso, o que é? É a palavra da nossa alma. É o primeiro modo de expressão da nossa alma, é o primeiro modo de manifestar a inteligência que é interior em nós. Isto é específico, diz. Agora, quando nós usamos o termo ambiente, nós temos que esclarecer detalhes do que entendemos também por ambiente. O ambiente que mais interfere na nossa vida, para depois definir modelos de comportamento, modelos de conhecimento, modelos de cultura, é o ambiente imediato, aquele que nós podemos definir como útero. Primeiro, onde é que nós estávamos? No útero da nossa mãe. Mas nós nunca ponderamos que naquele útero nós recebemos tantas informações, na medida da estruturação do nosso corpo, pelas variações emotivas da mãe, pelos problemas que ela eventualmente vivenciou durante o período da nossa gravidez, porque hoje, com os telefones celulares, nós sabemos que as nossas células têm a competência de gravar as informações e as variações do ambiente onde o nosso corpo está inserido. Como o telefone celular, agora a nossa célula é mais perfeita do que o telefone celular. Então nós começamos a gravar informações que vão depois definir formas de relacionamento humano, porque mamãe se relacionava com o pai, quizá com outro filho. Depois viemos nós, qual foi o sentimento que ela teve quando nos concebeu, depois, durante o período, quando nós nascemos, como ela nos encarava. Ela muitas vezes não tem coragem de nos dizer, mas isto tudo ficou memorizado para definir formas de comportamento, formas de reação, formas de relacionamento humano, formas de afeto, de amor. O que eu quero dizer é que este primeiro útero, onde nós fomos inseridos no início da nossa vida, dá as primeiras linhas que vão estabelecer o paradigma da nossa personalidade. A forma primária do nosso modo de proceder, reagir, amar e conviver. Sem querer isto, sem pretender isto, sem saber isto. Porque a vida se transmite por ação de vida um para o outro. Nós muitas vezes podemos perceber que no gesto de certa pessoa existe certa delicadeza e existe certa forma agressiva. Nós podemos perceber isso. E podemos perceber também porque aquilo nos emociona. E aquilo nos emociona, e a emoção é o modo como nós estamos sendo determinados na forma da nossa ação. Porque diz emoção, em mim começa a nascer a ação. Significa isto? Então, quando acontecem esses fatos. E as emoções da mãe, as variações da mãe, também estão estabelecendo formas de reações em nós, formas de comportamento em nós. E muitas vezes nós somos mais
determinados por aquelas influências, e depois nós passamos no mundo da família. Aí a família se interessa em ensinar como eles pensam que deve ser a moral, como eles acham que é o melhor comportamento. E às vezes até fazem com amor no sentido que querem transferir o que é melhor para os descendentes. Mas sem saber, vão assim levando o indivíduo a repetir no seu modelo de compreensão aquilo que é uma compreensão que não reflete o conhecimento do mundo da própria vida, mas que reflete problemas que as pessoas carregam dentro e também são capazes de nos transmitir. Então, estes fenômenos que nós muitas vezes somos mais clonados pela informação dos modelos sociais impostos e exigidos para nos adaptar, ninguém nos acordou para entender como a vida nos quer. Ninguém aprendeu a moral para saber por experiência o que é correto e o que não é correto segundo o critério da própria vida. Todos aprenderam com a opinião daqueles que aí estiveram em torno, quando nós éramos pequenos, e aquilo nós reputamos correto. Também a própria crença que as pessoas têm, elas nos transmitem. Então, quando nós inserimos na família, a família dá continuidade nos dando uma língua que nós temos que aprender, nos dando uma moral que nós temos que saber para respeitar a sociedade. Nos damos uma série de informações para estruturar a consciência dentro da apreciação e da opinião deles, mas nunca permitiram que nós pudéssemos ter a experiência própria e compreender a nossa intimidade para ver se aquilo que eles informam servem realmente para construir a minha saúde e a minha pessoa. Então, nós temos uma cultura que nos faz a imagem e semelhança da sociedade onde crescemos. Agora, essa cultura sabe interpretar o meu sonho? Não sabe. Sabe decifrar os produtos da minha fantasia? Sabe elucidar qual é a origem das doenças? A origem interna? Ou olha só o corpo externo e procura interferir no corpo, esquecendo de compreender que a alma humana faz aparecer a doença para informar que o meu procedimento não é conforme à inteligência que ela possui. Então, nós não tendo esse conteúdo de cultura, nós temos que realmente começar a perceber que nós precisamos de uma outra cultura, que é a cultura que nos leva a compreender o nosso modo de ser, aquilo que especifica a identidade desta inteligência humana que cada um de nós tem, independente da postura, do tamanho, cada um tem dentro de si uma grande inteligência, mas que a consciência compreende uma parcela limitada e definida pela cultura imposta e aprendida, e que não se interessou em dobrar a mente para introspecção, para ler dentro aquilo que é informação de vida e que eu preciso entender e ler, e que muitas vezes a minha emoção é um modo de informação que a alma usa para mim chegar a uma compreensão que antes eu não tinha. Uma variação do ritmo do meu coração é um modo de dar uma informação para entender por que eu extrapolei a ordem do ritmo do coração e adquiri desritmia. Não tenho mais taquicardia. Como que pode acontecer aquilo? Alguma coisa eu não agi, em algum ponto eu não agi conforme a constituição biológica que recebi da inteligência da minha alma, da minha intimidade. E eu cito isso por quê? Porque já os antigos, Platão, por exemplo, chegou a essa conclusão. Diz, desde que o homem inventou o alfabeto, a linguagem,
e os inúmeros instrumentos da cultura, ele esqueceu de entender a própria alma. E não sabendo como a alma o quer na existência, e como a alma define como ele tem que proceder para não adoecer, o homem se adapta simplesmente à imposição do externo. Mas com isso ele tem que pagar o preço com a alteração fisiológica, com a deformação do uso dos próprios instintos. Se hoje nós olhamos, nós estamos perdidos, não sabemos ler as formas exatas dos nossos instintos. E por não saber e desequilibrar a forma de instinto, nós depois tornamos um volume enorme de agressão de tudo aquilo que não foi construção da intenção dos outros instintos. E essa enorme agressão, quando coletivizada, se é projetada no ambiente, eu faço o ambiente adoecer, e agrido o ambiente, e o ambiente, como exigência para se restabelecer na ordem, tem que devolver em agressão contra a nossa vida. Então nós vemos que somos nós que construímos isto. Agora também, o planeta tem uma enorme capacidade de regeneração. Só que para a regeneração dele, ele usa aspectos de ações que não vai mais medir o grau de defesa da nossa consciência. Não mede. Os vendavais, as formas inúmeras que o planeta cria como modo de restabelecer a ordem, que nós interferimos, produzimos desordem, não só na água, não só no ar, mas nas formas de dizimar, porque de algum modo nós também repetimos um pouco a forma do nosso planeta, não é? O nosso corpo, com as várias formas. Nossos cabelos são uma espécie de símbolo das matas da terra. São símbolos que se aproximam de uma forma como o planeta se exprime. Nós depois fazemos em síntese através do nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é nada mais do que uma miniatura daquilo que é a ordem da Terra. E por isso a Terra nos deu esse instrumento como critério para poder discernir o que é próprio e o que é impróprio para a nossa vida aqui nessa Terra. Como tratá-lo, como respeitá-lo, como cultivá-lo. Porque quando nós olhamos estes vários aspectos que eu descrevi do nosso planeta e começamos a ver que os úteros dentro dos quais nós passamos nos forma dentro de um esquema fixo e que a vida é uma energia dinâmica que exige mutação, nós somos fixados dentro dos modelos, onde crescemos. Se eu cresço lá nos Talibã, eu vou proceder de uma maneira. Se eu crescer num país frio, eu vou ter que inventar um outro tipo de cultura do que aquele que cresce num país quente. Então, o problema nosso é como fazer com que o nosso eu possa nascer segundo a forma humana. Porque o nosso eu é o ponto de referência em base ao qual nós projetamos todo o resto. Por exemplo, eu digo, eu estou doente, eu não estou doente, eu penso assim, eu não sei se é certo. E assim, eu sonhei, eu imaginei, eu errei. Isto é, o que é esse eu? Este eu devia de ser o núcleo de valor da nossa pessoa. Aquele que dá o ponto de referência para construir em forma correta a nossa pessoa. Agora, como surge o eu? O eu, em sua origem, tem 3 componentes que a gente nunca pode esquecer. O primeiro componente e o mais importante é o orgânico, é o corpo. Por quê? Porque este corpo é uma invenção da natureza humana. É uma forma própria da natureza humana.
Além disso, é através deste corpo que a dimensão da inteligência da vida humana passa todas as informações, começando pela fisionomia de um indivíduo. E a inteligência da vida humana é tão ampla e tão grandiosa que inventa um diferente do outro, que é capaz de criar novidade dentro de uma mesma natureza, dentro de uma mesma espécie. Isto faz com que este elemento orgânico, que é o elemento primário do nosso eu, é a primeira expressão do nosso eu nasci. Eu nasci humano. Eu, de novo, tenho a base. Agora vem, a questão na relação imediata com o primeiro ambiente que eu encontro, aquele começa a exercer influência sobre mim, porque eu ainda sou uma expressão neutra, uma expressão aberta, ainda não estruturei forma nenhuma. Então, é este segundo momento da interação com o ambiente imediato, entra a família, depois entra a sociedade, depois entra o ambiente físico. Se o ar é poluído, não é, o nosso organismo registra, acusa, informa. Também aquelas coisas que nós temos que inibir, que são dos nossos instintos, por censura social. Quer dizer, nós vamos absorvendo e nos adaptando ao modelo imediato que nós encontramos. Porque a moça, se vai nascer lá nos Talibã, tem que usar burca quando sai de casa. Não podem ver o rosto dela, porque acham que é errado. Mas qual é a moral da vida? Qual é a moral do meu organismo? Qual é a moral que serve para mim me construir bem? Porque a moral tem que estar a serviço de realizar a vida, de construir a vida, de resguardar a sanidade da vida. A moral tem que respeitar esse critério. E esse critério, quem aponta e indica, é o organismo. Então vejam que nós, absorvendo um modelo de conhecimento na nossa consciência, nós sofremos a incidência da estrutura social onde nós crescemos. É a sociedade que vai definir e nos molda como ela pretende. E nós somos forçados e coagidos a nos adaptar. Não tem outra alternativa. Porém, depois que nós crescemos, que nós atingimos a idade adulta, como no caso de vocês são jovens, vocês têm ainda um espaço enorme de vida para resgatar a compreensão do próprio organismo íntimo, para saber primeiro como tratar o próprio corpo, primeiro como respeitar as exigências da própria vida, para depois, como decorrência, saber como organizar o planeta em função de aqui bem viver. Este é o aspecto ecológico que nós temos que ponderar e levar em conta, que se o ser humano não conhece a si mesmo, não compreende a própria estrutura orgânica que ele recebeu, não compreende as inúmeras linguagens que passa através desse corpo, deste livro da alma, ele não saberá como viver sadiamente. E nós estamos sempre ao léu das últimas opiniões que aparecem na televisão, em qualquer outro instrumento de comunicação. A nossa sociedade nos transmite opiniões que não têm fundamento científico. Opiniões para poder alimentar a doença. Porque só ensino, isto faz mal, aquilo não faz, mas vem cá. Eu tenho que saber primeiro o que é adequado para mim me nutrir como exigência do meu organismo todo. Agora dizer que eu não posso comer ovos porque dá colesterol, mas eu também preciso de certo colesterol. Qual é a proporção? Me ensinem. Em qualquer outro setor que se assusta, diz agora com a última opinião que aparece, porque os formadores de opiniões são aqueles para clonar a consciência e manter a consciência em ignorância de como a vida precisa e exige para que eu mantenha a saúde. Então, com essas informações, quando nós atingimos 40 anos, nós temos que ser doentes.
Porque a sociedade nos gratifica. A sociedade diz, você é doente, coitado. Você não tem culpa nenhuma. O médico tem que resolver. Se o médico erra, a culpa é dele. Eu não sou responsável por nada. E nisto, a nossa consciência fica presa ao modelo da infância, quando nós precisamos do socorro da mãe. E não mais como adultos que sabem se conduzir conscientemente, sem errar, para poder viver com saúde. É nisto que nós precisamos resgatar a compreensão de todas as linguagens que a nossa alma usa através do nosso corpo, para poder, respeitando a forma original do nosso corpo, saber como tratar o ambiente, porque o ambiente é a extensão do nosso corpo, e o nosso corpo é síntese do ambiente. Nós estamos numa interação em que um precisa complementar o outro, em que um precisa contribuir para aperfeiçoar o outro. Nós, sendo seres dotados da inteligência, a nossa função é organizar o planeta, aperfeiçoar o planeta, porque quem precisa crescer inteligentemente nesse planeta somos nós. Porque o planeta por si se regenera. E se nós não evoluímos em modo de conhecimento da nossa vida, nós não sabemos tratar o ambiente e o planeta para que ele possa respeitar a nossa vida. Somos nós os responsáveis pela ordem e pela desordem do planeta. E somos nós que temos que, resolvendo bem a nós, saber como organizar o planeta e aperfeiçoá-lo em função de aqui bem viver. Este é o aspecto geral que é importante sempre recordar. Agora, logo daqui a pouco, dou um espaço para vocês fazer perguntas, porque as perguntas podem provocar maior lucidez. Eu não sei se eu fui suficientemente lúcido, mas vi que vocês me acompanharam com interesse, com atenção. Isto já é um sinal de que alguns elementos eu toquei na intimidade, que despertou uma curiosidade em saber mais de muitas coisas. Porque é um fato necessário. A nossa vida aprendeu uma cultura do externo, construiu uma tecnologia com enorme potencial e manteve em ignorância, a consciência do homem se manteve em ignorância da própria vida. Então, o que pode acontecer? Que, de repente, num arroubo de agressão, um indivíduo possa usar uma energia para destruir a vida. Porque ele não sabe como se comportar na relação de harmonia com outros seres vivos. Ele só aprendeu a brigar, aprendeu a divergir, aprendeu a alimentar conflito, e com esse conflito generalizado, nós ampliamos a agressividade ao planeta, ao ambiente externo. E é nisso que nós precisamos começar a abrir os olhos, porque o planeta é uma mãe generosa. Uma mãe que não tem só uma teta ou duas. É uma mãe que nos dá uma multiplicidade de alimentações diversificadas que nós precisamos para o equilíbrio do nosso corpo. E ela nos oferece tudo, basta que nós saibamos cultivá-la. Então, é isto que nós temos que criar um amor por essa terra, que é a nossa morada, por esse ambiente que é a nossa casa, por esse ambiente que nos circunda, que nos deu tudo e que nos oferece tudo para nos manter, nos conservar e crescer. Só exige de nós, sendo inteligentes, que nós demos a nossa contribuição para organizá-lo melhor, para aperfeiçoá-lo melhor, para aqui viver sem precisar nos ofender e nem ofender a ordem que ele já estabeleceu nele próprio. Porque nós somos fruto dessa ordem. Esses dias estive estudando como é que o BenTV tem só 3 palavras. Uma das palavras que ele usa é para chamar a companhia, a outra palavra ele usa
para avisar o perigo, a companhia, e a outra palavra que ele usa para festejar o encontro dos dois. Eles não fazem conflito. Então eles fizeram um ninho atrás da casa, no meio dos coisas do pinheiro, que o pinheiro é espinhoso, para o gavião não chegar ali. Mas ele, se eu abro a porta e saio, ele dá o aviso de perigo para a companheira que está no ninho, para ele proteger a espécie e a descendência. Cuida. Se eu me recolho, ele fica quieto para ela ficar lá. Não fala nada. Se, quando eles estavam organizando o ninho, então um chamava o outro, tem uma emissão de voz diferente. Nós temos uma multiplicidade de palavras, eles têm só 3. E com essas 3 eles vivem numa ordem perfeita. Um não ofende o outro, um não briga com o outro, um ajuda o outro, um colabora com o outro, um procura auxiliar o outro na reprodução da espécie, sem conflito, sem nada. Mas isto é desde o pássaro menor, que ali tem também os tico-ticos, que já é um passarinho um pouco raro, como um sabe chamar o outro, como os dois vão à cata de comida, juntos. Quando chega um momento que saturaram, aí às vezes eles se separam e aquele tem a voz para chamar o outro, para convidar o outro para voltar de novo. Para convidar. É um modo de convívio harmônico e de uma linguagem onde um entende o outro e sabe traduzir com perfeito. Mas o que é que eles usam? O corpinho deles. Aquele som é do meu companheiro, da mesma espécie, é da minha natureza. Eu vou lá com ela. Como também eles sabem como se nutrir de uma maneira perfeita. Bom, isto é para dizer o quê? Os animais são executores de uma inteligência sem que eles tenham consciência. Eles simplesmente realizam dentro da ordem de sua natureza. Nós, se a consciência não reflete com precisão aquilo que a nossa natureza informa, através do corpo todo, nós podemos cometer erro, porque nós interpretamos o ambiente segundo uma cultura assimilada que não nos deu a condição de nos compreender como é a vida humana na verdade. Então, o primeiro trabalho nosso hoje é a exigência de ter que construir um autoconhecimento correto para poder, mediante esse conhecimento, decifrar o que é apropriado e o que é impróprio para nós vivermos com saúde e como nós podermos proceder com o ambiente sem ofendê-lo. Porque ofendendo a nós, como decorrência, vamos ofender o ambiente. Todo indivíduo que faz mal à vida do outro, primeiro ele ofendeu a ordem da própria vida. Porque senão ele não projeta sobre o outro essa desordem. Primeiro ele estruturou um modelo que não é próprio para conviver. E depois ele tem que ofender os outros, porque primeiro ele aprendeu a inibir e ofender a si próprio. Tem sempre essa decorrência. E aqui para encerrar, eu leio essa passagem última, que escrevi aqui, que diz: a relação entre o homem e seu ambiente equivale à relação entre as coisas e o seu senhor. Para que o homem se torne o verdadeiro senhor de seus atos, ele necessita evoluir no sentido de um autoconhecimento exato, de uma inteligência capaz de organizar o ambiente segundo a ordem imanente da própria vida orgânica. E assim eu encerro e agora dou o direito a vocês falar. A minha pergunta é se existe ou existiu algum povo que conseguiu ou se aproximou de permitir o desenvolvimento de seus indivíduos a partir do eu, e não do modelo proposto pelo útero familiar. Eu diria que alguns conseguem, raramente. São pessoas muito apreciadas pela humanidade. Pessoas que muitas vezes depois deram canais de informação
para a humanidade e fundaram religiões de grande peso, mas, por exemplo, se nós olhamos Sócrates, Sócrates foi um homem que disse que a verdadeira virtude é o saber. E o verdadeiro e único vício é a ignorância da vida. Ele chegou a dizer isso. Quando na sociedade ele não pôde mais transmitir para os jovens aquilo que ele reputava de valor para a vida humana, ele disse, bom, a minha função de contribuir para poder dar outra pista para essa sociedade evoluir, terminou. Então não tenho mais necessidade de viver aqui. E aí tomou cicuta, que foi o veneno, diante dos próprios companheiros dele. São certas pessoas que chegaram a um nível. Sócrates usava dois modelos, a ironia e a maiêutica. A ironia era para colocar as opiniões em confronto. O que você pensa disso? O que você pensa disso? Depois aí dizia, agora as vossas opiniões convergem num sentido único? Não, divergência. Então escutem dentro de vocês para ver qual é a ideia que vocês reputam de valor para viver bem. Aí vinha, porque a maiêutica era a arte de provocar a mente nascer segundo a informação do próprio espírito. É o modo de fazer com que o espírito viesse parir a verdade, gerar a verdade. Tinha esse tipo de método. Era uma pessoa que era um pouco, para a sociedade, anômalo. Mas talvez que ele fosse a normalidade da vida. Parmênides tinha um pouco isso, Buda tinha um pouco isso. Maomé, Cristo tinha muito disso. Porém, depois foi clonado para formar uma religião. Mas, na verdade, o que ele queria ensinar é um novo endereço para o ser humano viver bem e sadiamente. Então, quando, por exemplo, ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês, no vosso íntimo. Auscultem a vossa intimidade, como dizia Sócrates. Auscultem a vossa intimidade e vocês irão saber como viver do melhor modo, segundo aquilo que a vossa identidade exige, que é o eu, real. Porque nós temos um eu atual construído segundo o modelo social onde nós crescemos. E nós temos que resgatar o nosso eu real, porque este é o centro da nossa personalidade. Senão nós formamos uma personalidade esquema. E a personalidade esquema que no início da vida temos que aceitar, porque para sobreviver temos que nos adaptar à exigência dos outros e temos que respeitar a opinião dos outros para poder com eles conviver, ter o alimento, ter a veste, ter as proteções. Depois nós temos que, quando crescemos, começar a reelaborar um conhecimento que esteja a serviço de viver sadiamente e bem. A cultura nós podemos aprender em 15, 20 anos, mas a vida nos deu 70, 80, agora diz que até 100. O Niemeyer já passou dos 100 e ainda está fazendo projeto. Quer dizer, seres humanos que vão ao encontro de compreender e de usar toda a inteligência da própria vida para poder viver. Professor, o critério de natureza é um critério individual, mas esta pulsão já é direcionada ao bem coletivo e ao ambiente, ou vai depender da ação desse indivíduo em sociedade? O critério de natureza, porque nós temos um corpo como outro, na sua estrutura básica, no seu modelo. Então, nós somos individualidades inseridos dentro de uma única natureza. Nós nos especificamos na natureza e individualizamos dentro dessa natureza. Temos isto. Agora,
este critério que se reelabora organicamente em mim, está também em ti. Às vezes pode ter uma riqueza de antenas maior ou menor, mas sempre dentro daquilo que a natureza deu espaço para mim nascer. Sempre dentro disto. Há um quântico diversificado entre os indivíduos, mas a base é que que tem um quântico menor possa, pelo aprimoramento da percepção, chegar a uma compreensão maior. Porque tudo depende do quanto eu percebo, daquilo que o meu organismo registra. Pelo tanto que eu percebo, por esse tanto eu posso contribuir também para todos os seres humanos. Mas tudo aquilo que passa pelo meu organismo e eu não percebo, e depois tem uma coisa, e como eu percebo? Eu percebo segundo o critério da cultura aprendida? Ou eu percebo e decifro segundo aquilo que a real vida quer me informar? O quanto e o como da percepção dá o grau de exatidão na consciência ou o grau de erro da consciência. Porque nós, passando desapercebido, não podemos construir uma consciência exata. É preciso passar pela leitura integral de tudo que o organismo informa. Como a nossa ciência nos induziu a perceber mais o que passa pelos olhos e pelo ouvido, nós perdemos grande parte da sensorialidade que, não sendo percebida, não pode oferecer uma cultura de valor para a humanidade. Isto é uma proporção, pergunta interessante, não é? Não sei se com isso ficou mais claro. Sim, basta um indivíduo, porque um indivíduo é um protótipo da humanidade toda. E na sua intimidade ele reproduz o humano e sua integridade, mesmo sendo uma individualidade, com maior ou menor potencial, mas sempre humano. O latim tem umas frases que são básicas para saber como proceder. Por exemplo, res clamat ad domino. O que significa? Significa a coisa, a realidade externa, tudo aquilo que faz parte daquilo que não é inteligência exposta, precisa de um senhor, de uma pessoa, de um ser inteligente, para colocar as coisas no seu lugar e para que cada coisa ocupe aquele lugar mais adequado que vise o bem do dominus e da sociedade. Os dois. Então, se eventualmente o dominus não compreende, não sabe como organizar as coisas, necessariamente as coisas começam a prevalecer sobre o dominus e fazem violência sobre ele. Porque ele deveria compreender para saber como organizar. Porque é ele que tem a inteligência e a liberdade de compreender e decidir. Ele não o fez, a coisa faz violência contra ele. Quando nós olhamos isto, nós chamamos república. Res pública, a coisa pública. Res clamat ad domino. Isto é o fundamento para a elaboração da ciência também. Mas tomando isso, se aquele que administra a sociedade não sabe como proceder para estabelecer a melhor ordem, necessariamente a sociedade se organiza em agressão contra. Que nós podemos ver comumente uma sociedade que se arma fazendo revolução para eliminar aquele que está administrando. Porque é a coisa, a res pública, prevalecendo sobre o seu senhor. A res pública que elimina o seu senhor por incompetência de saber como organizá-la. Isso em qualquer ambiente onde se vai, onde se trabalha, onde se tem uma empresa, outros tem que respeitar o senhor,
ver o grau de intuição e de inteligência para ele organizá-la e aceitá-la para não prejudicar o bem comum do grupo, daquela organização, daquela administração. Nós temos que fazer, porque muitas vezes a coisa, o grupo, aquele que trabalha, que é a mão de obra, que produz a res, se revolta contra o Dominus, quer prevalecer sobre o Dominus. Mas tem que ver se o Dominus é inteligente, é melhor respeitá-lo. Porque quando o Dominus é inteligente e a gente respeita, a gente vai conseguir o bem comum. Quando nós, ao invés, dependentes, queremos prevalecer, aí nós estabelecemos a desordem e não se vai mais para frente. Isto é um efeito da relação. Então, diz, onde existe o maior, o de mais inteligência, o de maior competência, o menor cala, fica quieto. Então tem uma outra frase latina que ubi maior minor cessat, onde o maior entende, o menor fica quieto, cala. Agora, o maior não é que ele queira prevalecer sobre os outros, é que ele entende mais e sabe como organizar. Necessariamente ele quer atingir o bem comum. Então o Dominus geralmente é suave ter in modo e forte ter in re. Significa, é suave no seu modo de ser. Pode ouvir todos, mas depois deixa ele decidir, que ele vai decidir o melhor. Por quê? Porque ele sabe organizar, ele sabe entender as funções dos vários, ele sabe como escolher. O Dominus tem o saber. E a res pode ter o agir, o fazer. Mas eu tenho que sempre me reputar a quem é o Senhor do saber, para depois proceder dentro daquela possibilidade e espaço que me foi dado, para contribuir, porque eu atinjo o bem comum. É nisso que os limites de consciência dificultam muitas vezes a intuição do Dominus. E é por isso que nós temos que aprimorar o autoconhecimento e a compreensão da vida para nós nos tornarmos Dominus naquele setor onde nós agimos. Seja qual for. Se é de uma empresa, se é de ciência, se é disso, se é daquilo, não importa. O importante é buscar ser o melhor no setor onde eu sei fazer. Isto é que me eleva da situação de res a me tornar Dominus. Este esforço, esse empenho. Retomando o que nós dissemos, o conteúdo essencial é o seguinte: pelo tanto que nós compreendemos a nós mesmos, por aquele tanto nós podemos saber como organizar o ambiente em função de viver sadiamente. Por aquele tanto que nós erramos contra nós, é o tanto que nos leva a prejudicar e errar na organização do ambiente para nós viver. O reflexo sempre recai sobre nós. Nós não precisamos salvar o planeta, mas nós precisamos zelar para que nossa vida possa viver nesse planeta dentro da ordem determinada pela exigência da nossa natureza. Isto é o que eu quis dizer no todo que apresentei. De resto, obrigado pela atenção, me senti confortado com a vossa presença, porque a vossa presença é provocação, para a gente poder ter maior ou menor lucidez. São livros que também têm, no fundo, uma filosofia, não é? Sempre fundamentos de filosofia. Como nós chegamos ao conhecimento? Qual é o caminho que nós temos que percorrer para poder chegar ao conhecimento? Isso aqui é intelecto e personalidade. Se a nossa consciência reflete o intelecto da vida, nós construímos uma personalidade autêntica. Se nosso intelecto, se nós temos uma consciência que não é o espelho do intelecto da vida, a nossa pessoa fica esquematizada.
Esse livrinho aqui fala disto. E esse outro diz o fundamento, como construir um saber que seja verdadeiro e não se limite apenas a uma opinião.